Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje o nosso assunto, o tema, mais propriamente dito da nossa conversa, será o isolamento social em tempos de pandemia. Eu quero propor nessa nossa discussão uma reflexão para os nossos alunos, mas também uma reflexão para nós, enquanto profissionais, nesse momento difícil, diferente, inédito que nós estamos vivendo. E para começar a nossa discussão, eu peço licença para vocês, eu vou contar uma história. Pode ser? O livro, né, que eu vou ler é esse que está na tela, que se chama Espera, Moleque. Então, eu vou ler para vocês a história desse livro. Era uma vez um moleque, correndo, brincando, pulando, dançando, fuçando e perguntando: já pode comer o pão? Espera, moleque, ainda não. Eram 2 vezes, e o moleque gritando, comendo, chutando, empurrando, lambendo e perguntando: já pode brincar lá fora? Espera, moleque, ainda não é hora. Eram 3 agora às vezes, e de novo o moleque, chorando, sorrindo, mancando, acordando, dormindo e perguntando: já pode sair na rua? Espera, moleque, se aquieta, que a rua está toda deserta. E era de novo, e mais uma vez o moleque, já entediado, cismado, estafado, duvidando, desanimando, esbravejando e esperando. E cansa, moleque descansa. Joga peão, pega, faz avião, escorrega, escreve canção, pinta o chão, cozinha, faz macarrão ou brinca de cabra cega, que o seu coração sossega. Moleque, então aprende que só não dá para mudar o presente. A gente muda o que sente e sonha que tudo vai melhorar. Sabe como se chama o sentimento para aprender nesse momento que não tem como mudar? O nome disso, criança, só pode ser esperança. Então, a nossa conversa de hoje é em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Esse livro, o Espera, Moleque, ele foi escrito com essa finalidade, por uma autora que se chama Luciene Tognetta. Ela trabalha com o desenvolvimento emocional que Piaget traz para nós. Ela é da Unicamp e hoje faz parte da Secretaria da Educação através do projeto Conviva, que é um projeto hoje que as escolas estaduais estão trabalhando, né? O programa Conviva, que é o programa de convivência. E a Luciene Tognetta, que é uma das pessoas que faz parte dessa equipe e é quem escreveu o livro, ela traz essas reflexões para nós. Eu sou da pasta do Conviva também, na diretoria de ensino, então por isso que eu estou usando esse livro com vocês. Mas antes de falarmos do livro, eu gostaria de fazer uma provocação, não é? Como que vocês estão se sentindo nessa época da pandemia? Mudou alguma coisa na vida de vocês? Ou
foi apenas o fato de agora não sair e ficar em casa para fazer as coisas, então, dentro de casa? Vocês estão se sentindo da mesma forma que antes ou não? Surgiu o medo, a insegurança, a descrença em algum momento, medo do futuro, não é? Muitas pessoas têm a questão dos empregos, nós sabemos quantas pessoas perderam o emprego, né? Então, muitos de nós, às vezes, vivem essa situação em casa, onde há pessoas que, infelizmente, a pandemia trouxeram esses problemas. Há pessoas que perderam entes queridos também por essa doença, por esse vírus. Então, como que vocês estão se sentindo nesse momento? Imagino eu que fácil não está sendo para ninguém, não é? Cada um de nós enfrenta as situações de formas diferentes, uns foram mais afetados, uns foram menos afetados, não é? Mas gostaria de propor isso para vocês. Pensem um pouquinho em vocês, como vocês estão se sentindo, como que está a esperança de vocês, não é? E muitas vezes nós, como adultos, como responsáveis por tantas e tantas questões, e no nosso caso responsáveis pelos nossos alunos, nós estamos nos fazendo de fortes, nós estamos criando, né, uma capa, uma proteção para não nos afligirmos frente a toda essa situação que nós estamos passando, não é? Então, eu queria, né, colocar isso para a gente pensar um pouquinho dentro de tudo isso, como que nós estamos lidando com essa situação. Nós estamos conseguindo enfrentar tudo isso e nós estamos firmes frente a essas dificuldades. E daí eu trago isso para os nossos alunos. Como que os nossos alunos da educação especial e inclusiva estão vivendo essa situação? Eu não sei se vocês já pararam para conversar com os alunos a respeito disso ou não. Se não fizeram, acho que é interessante refletir se há necessidade. Mas, nesse momento da pandemia, será que os nossos alunos eles estão entendendo tudo o que está acontecendo? Ou será que os pais, muitas vezes, também por não entender tudo o que está acontecendo, conseguiram explicar para as crianças? Não é? Entre as nossas escolas, algumas famílias que eu conheci das escolas, elas já têm como defesa para elas uma superproteção em relação ao filho, por saber que ele tem, vamos dizer, um autismo, né? Então, essa criança, ela é privada de tudo, privada muitas vezes até da verdade social, e que nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia, uma verdade social. E muitas vezes as crianças elas não estão entendendo o porquê de tudo isso, porque são privadas dessas verdades, como uma proteção da família. Isso será que está fazendo bem para essa criança? Ou está deixando, né, com que ela fique mais ansiosa, mais nervosa, mais medrosa ainda? Vocês já pararam, pessoal, para pensar nessas questões? Eu compartilho com vocês uma situação aqui, onde um determinado aluno, ele estava se desenvolvendo muito bem como professora tutora, muito bem. E agora ele está, logicamente, em casa, em isolamento. E essa mãe,
ela percebeu que ele começou a fazer letra espelhada, né? Coisa que ele já não fazia há muito tempo. E daí gerou essa ansiedade entre a tutora, entre a mãe, entre a professora. A mãe acabou mandando um áudio direcionado a mim, se eu sabia o que fazer, não é? E todos nós tentando ajudar essa criança. Só que todo mundo tentando ajudar. Só que esquecendo de perguntar para a criança, né? Qual era o sentimento que ela trazia com ela. E daí surgiu essa ideia, para eu orientar esse caso, mas também para conversar com vocês sobre, né? Então, por isso que eu gravo esse vídeo hoje. Eu falei, vamos perguntar para ele o que está acontecendo? Perguntei para a mãe, a senhora já explicou o momento que nós estamos vivendo? E a mãe não, né? Porque tinha medo que ele não conseguisse entender a situação, entrasse numa depressão, enfim. E daí, quando a criança, o aluno foi questionado, ele disse que ele não queria mais aprender, porque aprender é coisa para a escola, e agora, no momento de distanciamento, não tem mais escola. Então, se ele não vai mais na escola, para a escola, por que ele precisa aprender? Né? E quantas crianças nossas devem estar pensando isso? Por que eu não vou para a escola? O que está acontecendo? Por que eu não posso sair brincar, como diz o menino da história? Não é? Por que agora tem que pôr máscara? O relato dos pais em relação à máscara, o medo que essa máscara traz para as crianças. Então, pessoal, eu proponho para vocês uma discussão nesse sentido. Como que os nossos alunos, eles estão entendendo essa situação? Será que eles já foram ouvidos? Será que eles já contaram para alguém dos medos, dos receios que eles têm? Será que os pais, que são muitas vezes os primeiros a serem questionados, por que eu não posso sair? Por que a gente não faz mais isso? Por que agora tem que sair de casa de máscara? Por que isso? Por que aquilo? Será que explicaram para essa criança? Como que está o emocional dele? Como que está o pensamento desse nosso aluno? Se a nós adultos, eu acredito que todos nós fomos mexidos, ficamos mexidos com essa situação. E nossos alunos, será que não foram? Então, a saúde emocional nesse momento é muito importante. Eu sempre falo para vocês que dentro do funcionamento cerebral, nós temos a motivação como principal, a nossa principal fonte de aprendizado, mas o segundo é o emocional, é o afetivo. Como que está esse emocional da nossa criança, do nosso estudante? Não sei se vocês, como eu já disse, se vocês pararam para conversar essas questões, não é? O medo está existindo, a insegurança, a desesperança. E muitas vezes, pessoal, não sei se vocês vão concordar, os nossos alunos da educação especial e inclusiva, eles são privados, sim, das informações, porque os pais, eles pensam, uma grande maioria dos pais, isso está dentro do luto deles, o que a gente já conversou também sobre família, eles pensam, eles têm duas visões. A primeira é que os nossos alunos não vão entender, né? Eles não vão entender, imagine, entender isso, entender que existe um vírus que pega no ar, que não pode ficar perto, que não pode sair de casa. Eles não vão entender. Então vamos falar que é para ficar em casa. Há muitos pais que fazem isso. E outros acham que a criança não vai conseguir enfrentar. Vai entrar numa depressão, vai gerar uma outra situação.
certo? E eu estou estudando agora um pouco sobre castigo psicológico, um assunto que está em alta agora sobre castigo psicológico. Todas essas situações que os alunos da educação especial inclusiva passam, né? Que o castigo psicológico ele dói muito mais que o castigo físico. Isso é muito forte. E a omissão de informação, ela é também um castigo psicológico. Então, a minha preocupação está sendo essa. Como que os nossos alunos estão lidando com essa situação? Como que eles estão enfrentando esse momento de isolamento social frente à pandemia? Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? A reflexão a respeito disso. Bem, como eu disse para vocês no início, eu li o livro Espera Moleque, que tem, né, a foto da capa dele aí, e a Luciene, ela fez, junto ao livro, essas propostas de atividade. Essas propostas de atividade, elas se relacionam ao momento da pandemia. O livro foi escrito para esse momento e ela criou as atividades para refletir, certo? A questão emocional dos nossos estudantes frente a esse momento. Esse livro e essas atividades, todas as escolas receberam, mas eles receberam na pauta do Conviva. Eu vou compartilhar com vocês esse material, certo? Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de participar, de ver alguma coisa a respeito disso, mas ele é interessante para todos os nossos alunos, alunos que são das salas regulares com ou sem deficiência, ou sem algum transtorno, e também para os nossos alunos da educação especial inclusiva, que tem, né, eles têm o mesmo direito dos outros de terem suas emoções, de serem ouvidos, de serem acolhidos, de serem considerados pessoas igual aos demais. Não é pelo fato de ter uma deficiência ou um transtorno que ele não tem os sentimentos. Muito pelo contrário, nós que entendemos um pouco sobre todo esse processo, nós podemos e devemos dar oportunidade para que essas crianças elas também consigam colocar as suas emoções. E a gente sabe que nem sempre isso é proposto a eles, não é? A criança da educação especial, da educação inclusiva, nem sempre ela é ouvida dentro da sua ira, dentro da sua tristeza, dentro da sua alegria, pelas famílias ou até mesmo pelas escolas, porque em muitos casos é desfocado o olhar da pessoa que está fora, seja do professor, de algum profissional da educação ou da própria família, é como se essa criança, pela deficiência ou pelos transtornos que eles têm, a emoção ela fosse descolada dessa pessoa. Né? Ela não tem, ela aprende assim do jeito que a gente fala, vai e ela vai vivendo. Não é assim. Todos eles têm o emocional. E por isso que eu sempre falo, muitos dos casos, um emocional mais fragilizado. Porque ele sempre é intimidado, ele nunca é chamado para dizer dos seus sentimentos, não é? Ah, Raquel, você está falando, mas não é assim. Eu e o meu aluno, glória, que não é assim. Mas nós sabemos que na maioria dos casos é, né? Tanto em escola como em família, em qualquer ambiente.
Nós não estamos ainda dentro dessa situação de inclusão real. Nós estamos num caminho, numa perspectiva, aprimorando nossas ações. E ouvir os nossos alunos é algo muito importante, principalmente nesse momento pandêmico, que está trazendo tanto medo, né, tanta insegurança e incerteza para todos nós. O pai que chega e fala que agora perdeu o emprego porque o hotel fechou, a loja fechou, o restaurante fechou, ou ele era motorista e agora não tem mais passageiro para levar, não é? Então, todas essas questões, as nossas crianças elas estão vivendo, não é? E como será que está sendo trabalhado isso com eles? E dentro, pessoal, desse livro das atividades, eu coloquei aqui para vocês algumas coisas que é trabalhado através desse livro e deixo como sugestão. Às vezes vocês podem falar não, eu acho que meu aluno ele precisa se desenvolver um pouquinho dentro dessa área emocional, ou eu preciso trabalhar com ele essa atividade, ou combinar com a família, como pode ser feito, porque ele está triste, ele está com medo, ou ele está muito quieto, porque ele não consegue pôr para fora o que ele está sentindo. Então, dentro desse livro das atividades, eu elenquei aqui tudo que é trabalhado, certo? Então, é trabalhado nessas atividades as expectativas para o futuro, esperança, acolher e ser acolhido, os sentimentos, aproveitar o momento, as memórias afetivas, as ações, as emoções e o socioemocional, reação, comunidade e território, rotina e experiências. Então, a preocupação hoje em relação a como estão nossas crianças, a preocupação como estão os pais, não é? Como essa criança está dentro de casa. Eu compartilhei com vocês em algum momento um vídeo dos abusos, não é? Que foi um mês, acho que foi maio, se eu não me engano, o mês contra o abuso infantil, porque já há nas pesquisas que nesse momento isso cresceu muito. Há crianças que a alimentação não está sendo saudável como era na escola, que os pais estão passando por questões financeiras complicadas. Então, todas essas questões, elas estão sendo envolvidas na vida dos nossos alunos. E, consequentemente, isso é inegável, não tem como nós falarmos que não, isso envolve no aprendizado. O aprendizado dos nossos alunos, ele fica comprometido se o emocional estiver abalado. E agora, nesse momento de pandemia, é um período perfeito, não é? Para o abalo no nosso emocional. Então, eu vou disponibilizar para vocês o livro, né? O Espera Moleque, o livro da historinha, que eu li para vocês, e o livro de atividades também. Se não houver necessidade de vocês usarem, que bom, não é? Que os nossos alunos estão bem. Agora, se vocês verem que há essa necessidade, podem fazer um bom uso desse material. Os pais também podem usar, vocês podem trabalhar como vocês quiserem. Eu deixo aqui a sugestão do material e a sugestão também desse olhar pontual, específico, para o momento que os nossos alunos estão vivendo, estão passando, como que está o enfrentamento deles frente a essa situação.
Então, o meu objetivo hoje de conversar com vocês foi para nós pensarmos como está o entendimento dos nossos alunos, como está a emoção dos nossos alunos nesse período de isolamento, nesse período de pandemia. Saíram muitos materiais em relação aos autistas, não é, da mudança de rotina que ele ia passar. Logicamente, os autistas eles têm sim, né, essa condição de enfrentamento, de mudança de rotina maior, mas isso não é exclusivo deles. Todos os alunos, não é nesse momento, todos nós, na verdade. Então eu deixo com vocês essa sugestão de material, de livro e de atividades, ou de qualquer conversa com os nossos alunos, com as famílias dos nossos alunos da educação especial e inclusiva em relação a esse momento, se houver a necessidade, não é? Se vocês perceberem que esse abalo está grande na vida das nossas crianças. Então é interessante nós pensarmos. E depois, também, quando nós formos voltar ao presencial, também será um processo. Não é um processo de mudança, onde nós também vamos pensar um pouquinho neles. Não é como que nós vamos incluí-los de novo nessa vida que também não vai ser a normal, não é? Vai ser uma vida pré-normal, porque nós vamos sair do isolamento grande, voltar para o presencial e depois um presencial diferente e depois sim para um presencial normal, né? Como foi no nosso, como foi até fevereiro, até março desse ano. Então era isso que eu queria comentar com vocês a respeito desse assunto de hoje. E agora nós vamos para o último slide, que eu trouxe aí no último slide um presente para todos vocês. O presente é a Orquídea. Nós estamos em momento de distanciamento, não é? Formação em distanciamento, então não tem como a gente dar uma balinha, um presentinho, uma mensaginha, não é? Para as pessoas que a gente quer bem. Então eu trouxe de presente uma orquídea, a foto de uma orquídea aqui da minha casa, que já há muitos anos ela floresce, né? As folhinhas estão meio feinhas, mas essa flor linda, sempre é uma que nasce, continua com essas cores, né? Então eu fotografei para usar nesse nosso último slide e colocar para vocês aí como um presente, como um mimo meu. E também aqui a gente conversar um pouquinho a respeito de nós, não é? Cada um tem uma história a respeito da pandemia. Eu levei 2 sustos muito grandes nessa época, né? Na primeira semana da pandemia, eu estava dando aula à noite, no dia 17, e era aquela semana que foi decretado que a gente, né, todas as escolas teriam que fechar, mas tinha uma semana para isso começar. Na faculdade não foi diferente. Daí eu fui dar aula, as alunas estavam lá, não eram muitas alunas que estavam naquele dia, porque muitas já tinham parado. E eu estava dando aula normal, porque aquela semana ia ter aula. E a porta fechada, não vi o que estava acontecendo lá fora. Daí, um pouquinho antes de dar o sinal do intervalo, o diretor da faculdade, né, o mantenedor, ele abriu a porta, pediu licença e, né, não se dirigiu, ou melhor, se dirigiu a mim na frente de todas as alunas, dizendo assim: Raquel, por favor, termina sua aula e dispensa suas alunas. Ordem do mantenedor a gente cumpre. Dispensei, me despedi
e saímos da sala. A hora que nós saímos da sala, foi uma das piores imagens que eu tive, porque as vans já tinham ido embora, só estavam as vans esperando as minhas alunas ali, a faculdade toda fechada, toda escura, já estava toda fechada, e os meus colegas naquele desespero, porque a repercussão da pandemia era muito grande, era muito forte. Não é um medo generalizado se instaurou ali. E foi o primeiro dia onde tudo começou a fechar, né? Então eu lembro que aquele dia eu vim embora para casa, assim, o que eu levo 50 minutos na estrada, eu levei muito mais, porque eu vim assustada, com medo, triste de ter aquela, né, aquela notícia. E depois, pessoal, já era para eu ter gravado esse vídeo, na verdade os slides eu já havia feito há um bom tempo, mas eu não consegui, pelo próprio emocional. Eu levei um susto muito grande. O dia que o secretário, né, pronunciou a possível volta dia 8 de setembro. Eu fiquei muito abalada aquele dia, foi meu segundo abalo dentro da quarentena, né, de pensar que há tanto tempo ainda pela frente, não é, para esse distanciamento. E queria compartilhar isso com vocês. E tenho certeza que cada um de vocês também tem, não é, o que colocar. Então, o que eu posso dizer para vocês, além do presente que eu dei para cada um, né, Sr. Orquídea maravilhosa? Eu amo trabalhar com todos vocês. Foi um momento que nós conseguimos nos aproximar um pouco mais, não é? Ter os grupos, hoje nós estamos em 4 grupos da educação especial da diretoria de ensino. Há pessoas, cada um de nós tem um perfil, há pessoas que se irritam, há pessoas que são mais calmas, mas eu vejo assim, conviver em grupos nesse momento está sendo a única forma que nós temos de convivência. Eu acho que nós nos aproximamos um pouco mais, nós conversamos um pouco mais, e isso, pelo menos isso de bom, nos foi oportunizado, algo que no presencial estava sendo praticamente impossível. Então, eu não poderia deixar, não é, de ter uma fala com vocês, de acalentar o coração de vocês, porque se eu estou pedindo, se eu estou propondo que seja trabalhado com os nossos alunos isso, não é? Essa emoção, como nós estamos lidando com tudo isso, eu não podia deixar de fazer isso com vocês também. Eu sei que todos estão trabalhando muito, que as dificuldades são grandes, que dar aula à distância é algo, não é complicado, fazer vídeo, fazer grupo, fazer isso, fazer aquilo, só que todos nós estamos nos superando, não é? Todos nós, porque os nossos alunos, pessoal, todos estão sendo atendidos. E eu falo uma coisa para vocês, ação judicial, que no caso é a maioria que nós temos aqui, os pais, eles ficam muito em cima. E o juiz e o promotor muito mais, não é? Então, no começo da pandemia, naquele primeiro mês, onde eu, pelo menos, eu não estava trabalhando, foram 15 dias de férias, 15 dias de licença-prêmio, eu atendi vários promotores. Inclusive, foi feita uma videoconferência com alguns, para que fosse garantido, a exigência de que fosse garantido aos nossos alunos, mesmo nesse momento. Se eles são alunos, eles têm o direito de ser atendidos da mesma forma. E hoje, que já, né, passou bastante tempo, eu posso colocar isso para vocês. Não houve, até agora, nenhuma reclamação. Ou seja, o direito das nossas crianças, eles estão sendo garantidos por vocês. E isso é algo maravilhoso, não é? Então, como eu estava dizendo,
Agradeço muito a parceria em todo esse momento. Agradeço muito a colaboração. Nós estamos tendo trocas muito produtivas, discussões muito produtivas. Há, às vezes, algum mal entendido ou não, mas quem me conhece sabe que a minha paciência, né, é enorme. Eu procuro conversar, não me canso de esclarecer quanto for necessário. E eu queria deixar essa mensagem para vocês também, de agradecimento, não é? De parabenizar o trabalho de todos, me colocar à disposição dentro do que eu posso, porque também, não é? O meu, o meu poder é tão pequeno frente, né, a qualquer coisa. Nós somos colegas de trabalho, não é? Então, dentro do que eu posso, dentro do que é da minha autonomia, eu sempre quero atender vocês da melhor forma, tá? E o que vocês precisarem, se eu já souber de antemão, eu aviso, eu converso, se eu não souber, eu vou procurar, para que todos nós tenhamos, é isso que eu quero, dentro dessa equipe, se é a equipe de educação especial da diretoria de ensino, independente de quem seja, é o tutor, é o cuidador, é o professor da sala de recurso, é o intérprete, se é minha missão, não é minha função, coordenar esse grupo, eu quero que acolhê-los da melhor forma possível. Então, deixo aqui o meu agradecimento, a minha disposição a todos vocês. O que vocês precisarem, eu estou aqui, como eu disse, dentro do que eu posso, não é? E sempre me colocar como ponto de referência, como ajuda. Certo? Que vocês precisarem, eu estou aqui. E peço também a cada um de vocês, dentro desse momento pandêmico, vamos cuidar nós também do nosso emocional, cada um de nós. Vamos tirar um tempinho para a gente fazer aquilo que a gente gosta, vamos aproveitar a nossa família, se a gente tem oportunidade agora de ficar mais perto deles. Vamos, quem gosta de cozinhar, cozinhar, certo? Vamos aproveitar também esse momento para que a gente não adoeça emocionalmente. Então, a minha preocupação e o meu vídeo de hoje foi para a gente refletir sobre isso, o emocional dos nossos alunos, mas também o nosso emocional. Como que está o nosso emocional? Certo? Eu vou deixar no grupo algumas mensaginhas para vocês, porque sendo ou não meu dever, eu gosto muito disso. Eu vejo todos os meus colegas de trabalho como, né, é uma responsabilidade minha, né, a felicidade, o bem-estar aí de todos dentro do que é da minha competência. Eu vou compartilhar com vocês no grupo os livros e algumas mensagens que foram feitas a respeito desse momento, né, algumas mensagens aí de motivação, tanto para os nossos alunos, para os pais, como para todos nós professores. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. O que vocês precisarem de mim, seja para qualquer, né, dentro aí de qualquer situação, eu estou sempre à disposição. E quero agradecer imensamente o trabalho de todos. A gente garantir para os nossos alunos da educação especial e inclusiva os seus direitos e deveres e também pensar neles enquanto pessoas, isso é maravilhoso. E para nós, né, eu é sempre o meu pensamento do dia, eu sempre penso isso, frente a qualquer situação que eu vejo que alguém está e que precisa de alguma palavra, precisa de algum conforto, precisa de alguma ajuda. Quando eu termino o meu dia e eu conseguir, da melhor forma possível, atender isso que alguém me pediu, eu, assim, durmo, descanso feliz, porque aquele dia minha vida valeu a pena. Então, hoje, nessa nossa conversa, se eu conseguir atingir o coraçãozinho de vocês, se havia, né, alguma necessidade de
de ser abraçado nesse momento tão difícil, minha vida valeu a pena. Então, eu deixo um abraço a todos vocês. Pessoal, olhem, por favor, os materiais que eu vou compartilhar com vocês, com carinho. E se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Um beijo para todos vocês.